Boa tarde, sexta-feira. Chegamos ao final do módulo, né? Sobre volumes. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Treinando a ideia do comprimento, da largura e da altura. Então vamos lá. Página 351, caderno ângulo, a mesma rotina de sempre. Vamos pegar o nosso caderno, vamos acompanhar, tá? Primeira parte, estou resolvendo com vocês, fazendo todos os comentários. E a segunda parte eu vou deixar para que vocês resolvam. Então, bora lá. Você vai usar os cubos fornecidos pelo professor. Então, tudo nós estamos adequando a uma aula à distância, certo? E vai montar esse paralelepípedo da figura ao lado. Ou seja, como vocês podem perceber aqui, ó, você vai colocar a parte de baixo que está em verde, né? Na nossa apostila também está em verde. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos na frente e eu tenho a ideia de profundidade, ó, 4 cubinhos atrás. Em cima desses 4, eu tenho aqui, então não são 4, eu tenho 4 mais 4, 8 cubinhos. E em cima eu tenho azul e em cima eu tenho, deixa eu olhar na nossa apostila, aqui está laranja, na nossa apostila está amarelo, mas eu acredito que isso não vai dificultar a resolução dos exercícios. Então, está assim, ó, monte apenas a primeira camada do paralelepípedo representado na figura pelos cubinhos verdes. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? 8. Explique como você poderia obter essa resposta sem fazer a montagem pedida. Então, vamos relembrar as aulas passadas. Eu vou ver quanto tem de comprimento, não é isso? E quanto tem de largura. Então, eu tenho 4 na frente e 4 atrás. Então, eu escrevi assim para vocês, ó, como há 4 cubinhos no comprimento e 2 na largura, a resposta poderia ser obtida por meio da multiplicação. 4 vezes 2 igual a 8 cubinhos. Letra B. Monte agora a segunda camada do paralelepípedo representado na figura pelos cubinhos azuis. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? 8 cubinhos novamente. Para terminar, monte a terceira camada do paralelepípedo representada na figura pelos cubinhos amarelos. Quantos cubinhos você usou nesta etapa? 8 cubinhos. Então, muita atenção na interpretação dos exercícios, porque ele está perguntando etapa por etapa. Agora sim, ó. Qual o total de cubinhos usados para montar o paralelepípedo? Foram usados 24 cubinhos no total. Como você poderia ter chegado a essa resposta sem precisar montá-lo? Então, vamos ao conceito de volume. Comprimento, largura e altura, não é assim, galera? Então, ó, como eu expliquei. Como há 3 camadas, cada uma com 8 cubinhos, a resposta poderia ter sido obtida por meio da multiplicação. 3 vezes 8 igual a 24. Considerando o raciocínio do item A, comprimento, largura e altura, teríamos 3 vezes 4 vezes 2. Tá ok, galera? Então, não é tão difícil assim. Exercício 4. Agora nós vamos trabalhar com uma figura. Então, não tem cubinhos para entregar em mãos. Na figura está representado um paralelepípedo que foi formado com cubinhos pequenos, de arestas medindo 1 centímetro. Por isso que tem 5 centímetros, gente. Conta aí, ó. Do A até o B. 1, 2, 3, 4, 5. Arestas são os risquinhos, correto? Aqui eu tenho 3. 1, 2, 3 na largura. E na altura eu tenho 1, 2, 3, 4. As 3 medidas indicadas na figura são chamadas de dimensões do paralelepípedo. Letra A.
Determine as medidas em centímetros das arestas. De A até B, 5 centímetros. De A até C, 4 centímetros. E de A até D, 3 centímetros. Correto? Então, o primeiro passo que eu fiz, e acredito que vocês observaram, foi na hora do enunciado, já observar a figura. Eu não posso ir direto já na questão, porque eu fico perdida, é muita informação. Então, eu vi a figura, comecei a analisar por que era 5, por que era 3, por que é 4. Aí, a partir do momento que eu fiquei mais segura do que essa figura está sendo, do que essa figura está representando para todos nós, aí eu respondo as perguntas que vierem. Ó, a próxima. Observe que cada vértice do paralelepípedo parte em 3 arestas. Por exemplo, as arestas AB, AC e AD. Então, vamos pensar no vértice, de cada vértice, vértice A. Eu tenho, então, uma aresta que é o nosso comprimento, 5. Eu tenho uma aresta que é a nossa largura, 3. E eu tenho uma aresta que é a nossa altura, 4. Com base nesse fato, explique o que são as dimensões de um paralelepípedo. As dimensões de um paralelepípedo são as medidas das 3 arestas que partem de um mesmo vértice. Letra C. Quantos cubinhos pequenos foram necessários para formar o paralelepípedo? Foram necessários 60 cubinhos. Então, galera, neste momento, por favor, não é momento, depois de 3 aulas sobre volume, de ficar aí com o dedinho contando quantos cubinhos tem. Se eu tenho 5 de comprimento, 3 de largura e 4 de altura, eu tenho 5 vezes 3, que é 15, vezes o 4, são 60 cubinhos. Letra D. Qual é o volume em centímetros cúbicos desse paralelepípedo? Lembrando, então, quando a gente lê assim, centímetros cúbicos, quando aparece esse 3 aqui no expoente, não lembra um pouquinho de potenciação? Então, se eu fizer centímetros vezes centímetros vezes centímetros, eu tenho centímetros cúbicos. Então, eu vou fazer 5 centímetros vezes 3 centímetros vezes 4 centímetros, 60 centímetros cúbicos. Qual é a relação entre as dimensões de um paralelepípedo em centímetros e seu volume em centímetros cúbicos? O volume de um paralelepípedo em centímetros cúbicos é igual ao produto é o resultado de uma multiplicação, é igual ao produto de suas dimensões dadas em centímetros. Por quê? Se ela fosse dada em metros, seria metros vezes metros vezes metros, metros cúbicos. Sem fazer o desenho, calcule em centímetros cúbicos o volume de um paralelepípedo de dimensões 10 centímetros, 8 centímetros e 7 centímetros. Então, para fixar, volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume é dado por 10 centímetros vezes 8 centímetros vezes 7 centímetros, ou seja, 560 centímetros cúbicos. Letra G. Considere o paralelepípedo da figura a seguir. Agora, observem que as dimensões, a medida do comprimento, da largura e da altura, não é representada por um número, é representada por uma letra. Por quê? O comprimento, a largura e a altura de um paralelepípedo pode ser de inúmeros tamanhos, tá? Então, agora eu vou representar por letras. Usando essas letras, escreva uma fórmula que represente como calcular o volume. Então, volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento é a largura é B e a altura é C. Tá ok? Eu mantive o xizinho do vezes para ficar mais fácil para a identificação de vocês, tá bom? Tudo nós estamos adaptando devido a essa aula à distância, tá, galera? H.
Você viu que todo cubo é um paralelepípedo, porque tem 6 faces. A fórmula que você escreveu no item G pode ser usada para calcular o volume de um cubo? Justifique. Sim. A fórmula, gente, para calcular o volume de um paralelepípedo não é comprimento vezes a largura vezes a altura? Então, a fórmula de um cubo é o comprimento vezes a largura e vezes a altura. A única diferença é o quê? São as dimensões. O paralelepípedo vai ter A de comprimento, B, que é uma outra medida de largura, e C, que é uma outra medida de altura. Já o cubo tem todas as faces, todas as arestas com medidas iguais. Então, o do cubo, a única coisa que acontece é que vai ficar A, comprimento, vezes A, largura, vezes A, altura, que isso resulta em A elevado ao cubo, certo? Então tá aí, gente. Agora vamos treinar tudo isso. Eu, através desta aula, procurei orientar vocês de como pensar para resolver cada questão, tá bom? Boa sorte. Página 359, exercício 9 e 10, mãos à obra, registrem as dúvidas para o nosso plantão. E um ótimo final de semana para vocês. Um beijão, viu? Fiquem com Deus.